Olá, aqui quem tá falando é a Nádia Johanna do segundo ano A e o meu grupo é composto por Emily Oliveira, Samília Sabino, Thaís Fonseca, Wilson José e por mim. Hoje nós vamos falar sobre a revolta dos malês. A resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão, instituída na história do Brasil ao longo de mais de 300 anos. A sociedade brasileira foi construída pela utilização dos trabalhadores escravos, indígenas e africanos, os quais eram explorados brutalmente. Apesar da falta de registro, os historiadores sabem que inúmeras formas de resistência dos escravos foram desenvolvidas. Entre os exemplos de revoltas violentas que aconteceram, pode ser mencionada a Revolta dos Malês. Mas o que foi essa revolta? A Revolta dos Malês foi um levante de escravos em Salvador, capital da Bahia, que aconteceu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. Organizado por negros africanos recém-chegados ao Brasil, a revolta mobilizou cerca de 600 escravos em busca de sua liberdade e foi um dos maiores movimentos da resistência à escravidão e intolerância religiosa no período imperial. Naquela época, Salvador era uma das principais cidades escravistas do Brasil e possuía apenas 22% de sua população formada por brancos livres. Os participantes da Revolta dos Malês foram de sua maioria nagôs, mas também contou com a participação de africanos e alçás e tapas. A maioria dos envolvidos era de origem muçulmana, mas muitos também eram adeptos à religião matriz africana. O envolvimento dos muçulmanos foi algo marcante nesse acontecimento e evidenciou o papel da religião na luta por transformação social. A revolta dos malês teve 8 líderes, cuja maioria era nagô. Seus nomes eram Arruna, Pacífico Licutã, Nicobé, Dassalu Damalu, Gustard, Manuel Calafate, Luiz Selim e Elesbão do Carmo ou Dandará. A revolta dos malês eclodiu na madrugada do dia 25 de janeiro, porque havia sido denunciada. Os combates resultaram na morte de 70 dos africanos envolvidos. Muitos deles, encurralados, procuraram fugir pelo mar e acabaram afogados. Os punidos sofreram com a prisão, o açoite, a deportação e alguns foram até condenados à morte. A revolta dos malês, portanto, fracassou. Falando agora sobre a revolta dos malês como forma de resistência, apesar da derrota, a revolta dos malês influenciou muitas lutas contra a escravidão. Antes do advento da Lei 10.639, de 2003, que significa obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira nas grandes curriculares de ensino fundamental e médio, e também o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, só mesmo as escolas de samba exaltavam os feitos de rebeliões de povo negro. Embora tão importantes na Constituição Histórica do Brasil, foram quase que completamente ignoradas nos registros oficiais. A revolta dos malês, duramente reprimida pela elite branca dominante, é um grande exemplo da bravura dos escravizados na luta pela liberdade. Sabe-se que mais da metade da população de Salvador na época era composta por negros, mas só os malês tinham um importante diferencial: eles sabiam ler e escrever em árabe. Entre os insurgentes estavam muitos negros de ganho, que circulavam pela cidade levando informações e vendendo seus produtos. Muitos deles, com sua renda, puderam comprar a alforria e adquirir armas. E apesar do fracasso, duas formas de resistência destacaram-se naquela época. O enredo da escola de samba da Mocidade Alegre, que clamava pela liberdade do povo negro. Num lamento triste e solitário, negro pedia a lá seu protetor força e coragem. Negro canta a liberdade da volta dos males. E a heroína Luísa Marim, que foi uma das líderes da revolta dos males. Mas não existe nenhum documento oficial que prove a existência de Luísa. Por isso, ela não aparece como uma das líderes. Ela distribuía, a partir de um tabuleiro, mensagens em árabe para meninos que compravam seus quitutes. Ela irá nos mostrar que a luta e a resistência contra a escravidão é algo que está no sangue, pois deu à luz ao poeta e um dos grandes abolicionistas brasileiros, Luiz Gama, o qual libertou muitos escravos antes mesmo da abolição da escravatura ter acontecido. Desse modo, os negros lutaram e seguem lutando pelos seus direitos ainda hoje. O carnaval proposto pela Estação Primeira de Mangueira, do ano de 2019, apresentou o samba enredo que homenageou a memória de Luísa Maim, da Revolta dos Malês. O Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles e Malês, diz trecho da composição. Por isso, reafirmar a memória da Revolta dos Malês é manter viva a nossa luta contra o racismo ainda presente em nossa sociedade. Assim, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra.